O sol escaldante do deserto castigava a pele, e a poeira fina levantada por milhares de pés marcava a trilha de uma jornada exaustiva. O povo de Israel, um mar de rostos cansados e corpos curvados, arrastava-se com a última gota de esperança. A euforia da libertação do Egito já parecia um sonho distante, substituída agora por uma realidade brutal. A exaustão física e um desespero crescente. À frente, as águas azuis profundas do Mar Vermelho estendiam-se infinitamente, um obstáculo intransponível. À direita e à esquerda, montanhas escarpadas erguiam-se como muralhas naturais, aprisionando-os. Pi-Hairote, um nome que deveria significar um lugar de refúgio, transformava-se rapidamente em uma armadilha perfeita. A sensação de claustrofobia apertava o peito de cada homem, mulher e criança. Estavam encurralados, espremidos entre a imensidão líquida e as rochas impiedosas, sem para onde fugir. A liberdade, tão arduamente conquistada, parecia agora uma miragem cruel. Mal haviam tido tempo de respirar o ar puro da autonomia, e já se viam à beira de um precipício, físico e existencial. De repente, um murmúrio distante quebrou o silêncio opressor do deserto. Um som grave e ritmado que crescia a cada segundo, como um trovão se aproximando. O chão sob os pés começou a vibrar. Era o presságio do terror, um som familiar que trazia consigo a lembrança de anos de servidão e opressão. A poeira, antes apenas um incômodo do deserto, agora se erguia no horizonte como uma nuvem ameaçadora, obscurecendo o sol. E então, em meio à névoa avermelhada, surgiram as primeiras silhuetas. As bigas egípcias velozes e implacáveis, avançando em formação de batalha. Faraó, em sua obstinação cega e orgulho ferido, não desistiria tão facilmente. Ele viera para reclamar sua propriedade, seu trabalho escravo, e para aniquilar qualquer vestígio de rebelião. O contraste era brutal. De um lado, a fragilidade de um povo recém-libertado, desarmado, exausto, com mulheres, crianças e idosos. Do outro, a força militar avassaladora do Egito, o maior império da época, com seu exército temível, suas bigas de guerra polidas e seus guerreiros sedentos por vingança. A cena era de um filme de terror em câmera lenta. A ameaça se materializando, consumindo a distância que os separava. O murmúrio inicial entre os israelitas transformou-se rapidamente em lamentos, depois em gritos agudos de pânico. O desespero tomou conta da multidão. Será que a liberdade durou apenas alguns dias para que a morte nos encontrasse aqui? Pensavam muitos. A pergunta, sussurrada primeiro, logo ecoou em vozes estridentes. Deus nos trouxe aqui para nos matar, para nos fazer perecer neste deserto entre o mar e a espada de Faraó? A fé, que havia sido o pilar de sua coragem para deixar o Egito, agora vacilava sob o peso do medo e da iminência da destruição. O povo, em sua angústia, virou-se contra Moisés. Rostos antes cheios de esperança, agora o encaravam com rancor e acusação. Por que nos tiraste do Egito? Não te dissemos que seria melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto? Bradavam. As palavras eram como pedras, atingindo Moisés em cheio. Ele estava ali, sozinho, diante da desesperança de seu povo e da fúria implacável do Egito. O peso da responsabilidade era esmagador. A dúvida corroía a alma coletiva. O som dos cascos e das rodas das bigas se tornava ensurdecedor, e a sombra do exército de Faraó já se projetava sobre eles. Encurralados entre a espada e o mar, o povo de Israel aguardava um destino que parecia selado. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Moisés sentia o peso de cada acusação, de cada olhar desesperançoso. Diante dele, a vasta e azul barreira do Mar Vermelho,
Atrás, a nuvem de poeira que anunciava a morte. O clamor do povo por sua vida, sua liberdade, e agora, por sua morte iminente, ecoava em seus ouvidos. Uma angústia profunda tomou conta de seu ser. Teria ele falhado? Teria Deus os abandonado após tantas promessas e milagres? A dúvida, um veneno sutil, tentava corroer sua fé, aquela rocha inabalável que o havia sustentado através das pragas e da teimosia de Faraó. Ele recordava os cajados transformados em serpentes, a água em sangue, a escuridão que engoliu o Egito. Seriam essas memórias apenas ecos de um passado distante, irrelevantes diante da realidade brutal que se apresentava? A luta interna de Moisés era tão intensa quanto a batalha que se aproximava. Ele buscou em seu coração a lembrança da voz de Deus, a certeza de que não estavam ali por acaso, de que cada passo era guiado por uma força maior. Enquanto isso, a ameaça egípcia se materializava com uma imponência aterrorizante. As bigas, veículos de guerra de última geração, cortavam o deserto com velocidade impressionante. Cada uma era uma máquina de combate, equipada com arqueiros habilidosos e condutores experientes. A armadura dos cavalos e dos guerreiros refletia o sol poente, transformando-os em um exército de bronze e fúria. A disciplina e a experiência de combate do exército de Faraó eram lendárias. Eles não conheciam a piedade. O contraste com a vulnerabilidade dos israelitas era gritante. Um povo desarmado, composto por famílias, sem qualquer treinamento militar, sem armamento, sem defesas. Eles eram ovelhas diante de lobos famintos, e o cheiro da vingança egípcia pairava no ar. A distância diminuía implacavelmente, e o som dos cascos e das rodas já era um rugido contínuo, preenchendo o ar de terror. No auge do desespero do povo, no ponto de inflexão onde a esperança parecia se esvair, Moisés ergueu os olhos para o céu. Não havia palavras, apenas um clamor silencioso que brotava do mais profundo de sua alma. E então, em meio ao caos e ao pânico, a voz de Deus ressoou em seu espírito, clara e inconfundível. Não era uma voz para o povo, mas para ele, uma instrução que desafiava toda a lógica humana. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem em seco pelo meio do mar. A ordem era impensável. Marchar em direção ao mar, aquele obstáculo intransponível, agora seria o caminho. A incredulidade pairou sobre o povo. Avançar em direção à vastidão azul, que antes representava o fim, parecia um delírio. Murmúrios de confusão se misturaram aos lamentos de desespero. Como poderiam atravessar aquilo? Mas Moisés, com uma renovada convicção, transmitiu a instrução divina. Não havia tempo para debates, para dúvidas prolongadas. A sombra das bigas já se estendia sobre eles. Era a obediência ou a aniquilação. A liderança de Moisés, mesmo diante de tamanha adversidade, inspirou um resquício de esperança, uma resignação à vontade de um Deus que já havia demonstrado seu poder de maneiras extraordinárias. Lentamente, com corações batendo forte e olhos fixos no mar, o povo começou a se mover, um passo hesitante após o outro, em direção ao abismo. A escuridão da noite começava a cair, trazendo consigo um manto de incerteza. Foi então que um novo milagre se manifestou, um sinal visível da presença divina. A coluna de nuvem que os guiara durante o dia e que se transformava em coluna de fogo à noite, moveu-se. Não mais à frente, mas se posicionou entre os israelitas e o exército egípcio. Uma barreira misteriosa, luminosa para um lado, sombria para o outro, ergueu-se como um escudo divino, protegendo o povo e impedindo o avanço imediato dos perseguidores. A noite prometia ser longa.
e o destino de Israel ainda estava suspenso, mas uma esperança tênue acendeu-se nos corações, um sinal de que não estavam sozinhos. A coluna de fogo e nuvem, agora posicionada entre os dois campos, era uma manifestação palpável do poder divino, uma fronteira intransponível que separava a esperança do desespero. Para os israelitas, a luz emanava da nuvem, iluminando o caminho com uma clareza sobrenatural, dissipando as sombras e nutrindo a tênue chama da fé em seus corações. Eles podiam ver, podiam avançar, mesmo que para o desconhecido. Mas para os egípcios, aquela mesma manifestação era um véu impenetrável de escuridão total, uma noite sem estrelas ou lua, densa e opressiva. Era como se a própria luz do mundo tivesse sido roubada deles, engolfando-os em uma cegueira que não era apenas física, mas também espiritual. O impacto psicológico era avassalador. De um lado, a proteção e a orientação. Do outro, a confusão e o terror, a sensação de que forças incontroláveis estavam em jogo. Os soldados egípcios, acostumados ao domínio e à superioridade, encontravam-se paralisados, sua fúria contida por uma barreira que desafiava toda a sua compreensão e tecnologia militar. Então, um novo fenômeno começou. Um vento oriental forte e constante irrompeu sobre o Mar Vermelho. Não era uma brisa suave, mas um sopro poderoso, que uivava com uma intensidade crescente, como um gigante invisível que respirava sobre as águas. Soprava ininterruptamente, noite adentro, com uma força tão descomunal que parecia querer rasgar a própria estrutura do oceano. O ar ficou carregado de um poder invisível e avassalador, uma energia bruta que moldava a paisagem à sua vontade. Os israelitas sentiam o vento em seus rostos, frio e úmido, mas não era um vento de tempestade, e sim de propósito, um arauto de um milagre sem precedentes. Era o som do mistério e da grandiosidade, a orquestração divina que começava a desdobrar o impossível diante de seus olhos atônitos. E então, o Mar Vermelho começou a se abrir. O vento, como um escultor divino, impulsionava as águas para os lados, revelando o que antes era um abismo intransponível. As águas se dividiam, não em ondas que batiam na margem, mas em paredes líquidas colossais, que se erguiam imponentes à direita e à esquerda, desafiando a lei da gravidade. Eram como muralhas gigantescas de cristal azul esverdeado, brilhando sob a luz da coluna de fogo, com algas balançando em suas superfícies internas, e peixes nadando momentaneamente presos na transparência daquele aquário impossível. O leito do mar, antes oculto, revelava-se como um caminho seco, firme, embora com a textura da lama endurecida, salpicado de conchas e restos marinhos que nunca antes haviam visto a luz do sol. O som era ensurdecedor. O rugido de 1000 cachoeiras, enquanto as águas se separavam e se mantinham erguidas, um som primordial que ecoava no vazio da noite, preenchendo o ar com a majestade de Deus. O povo de Israel, em choque e admiração, mal podia acreditar no que seus olhos viam. O terror deu lugar a um silêncio reverente, e então Moisés, com o cajado ainda estendido, apontou para o caminho recém-aberto. Um por um, hesitantes no início, depois com uma crescente urgência, eles começaram a atravessar. A luz da coluna de fogo iluminava a passagem, transformando o pesadelo de estar encurralado em um milagre vivo. Mulheres com seus filhos nos braços, idosos apoiando-se em seus cajados, todos pisavam no leito seco, avançando por entre as paredes de água que se mantinham de pé por uma intervenção puramente divina. Cada passo era uma mistura de temor e gratidão, uma corrida contra o tempo e contra a fragilidade daquelas muralhas líquidas que pareciam poder desabar a qualquer momento, engolindo-os novamente no abismo. A pressa era palpável, mas a fé, agora renovada e fortalecida pelo espetáculo grandioso,
impulsionava-os para frente, para a liberdade prometida. Do outro lado da barreira de escuridão, Faraó e seu exército observavam, cegos, mas ouvindo o som do vento e, talvez, o murmúrio distante das águas. O orgulho ferido do monarca egípcio, sua obstinação em não ceder à vontade do Deus de Israel, transbordava. Ele se recusava a aceitar o milagre como um sinal de poder divino. Em sua mente distorcida, via aquilo como uma oportunidade. O mar aberto, o povo de Israel vulnerável, atravessando. Cego pela fúria e pelo desejo de vingança, Faraó proferiu a ordem fatal. Ignorando a manifestação sobrenatural que os impedia de ver, ele ordenou que seu exército os perseguisse, adentrando o caminho seco, selando seu próprio destino. A arrogância de Faraó era uma doença incurável, uma cegueira autoimposta que o impedia de ver a verdade, mesmo quando ela se manifestava diante de seus olhos. Ele se recusava a aceitar a derrota, a admitir que o Deus de Israel possuía um poder superior ao de suas divindades e de seu império. A visão do mar se abrindo, que para os israelitas era a prova inquestionável de um milagre, para Faraó era apenas uma oportunidade macabra. Em sua mente distorcida e consumida pelo orgulho, aquele caminho seco não era uma rota de fuga divina, mas uma armadilha perfeita para aniquilar de uma vez por todas o povo que ousara desafiá-lo. A cegueira do orgulho o levava a uma decisão desastrosa, um cálculo fatal que selaria não apenas o destino de seu exército, mas o seu próprio. Impulsionado pela fúria de seu faraó, o exército egípcio, com suas bigas reluzentes e cavalos de guerra bufando, adentrou o leito seco do Mar Vermelho. A escuridão ainda era total para eles, mas o som dos israelitas à frente e a ordem imperativa de Faraó eram suficientes para impeli-los adiante. A sensação de apreensão e perigo iminente pairava no ar para os israelitas, que, embora estivessem no caminho da liberdade, ainda não haviam terminado a travessia. Eles podiam ouvir o som distante das rodas das bigas e o relinchar dos cavalos, um lembrete aterrorizante de que a perseguição estava longe de terminar. As paredes de água, imponentes e desafiadoras, pareciam a cada instante mais frágeis, como se a qualquer momento pudessem ceder à pressão e desabar, engolindo a todos. Cada passo no leito seco era um misto de esperança e pânico, uma corrida contra o tempo e contra a fúria implacável do inimigo. No entanto, o que Faraó e seu exército viam como uma vantagem, rapidamente se transformou em um pesadelo. O leito do mar, que parecia firme o suficiente para a travessia a pé, era traiçoeiro para as pesadas bigas egípcias. As rodas começaram a emperrar na lama úmida e movediça. O terreno instável dificultava o avanço, transformando a perseguição em um labirinto de obstáculos. A velocidade e a coordenação, pontos fortes do exército egípcio, foram aniquiladas pela topografia inesperada. A confusão e o desespero começaram a se espalhar entre os soldados. Eles não podiam ver, mal podiam se mover, e seus veículos de guerra, antes símbolos de poder, tornaram-se âncoras que os prendiam. Cavalos escorregavam, bigas tombavam, e a ordem inicial se desfez em um caos crescente. A percepção de que a perseguição se transformara em uma armadilha mortal começou a se instalar, um reconhecimento tardio e aterrorizante. Foi nesse momento de desordem e pânico egípcio que a intervenção divina se manifestou de uma forma ainda mais contundente. De dentro da coluna de fogo e nuvem que os envolvia em escuridão, Deus lançou uma confusão avassaladora sobre o exército egípcio. As rodas das bigas começaram a se soltar inexplicavelmente. Os eixos se quebravam, os carros tombavam uns sobre os outros, criando uma barreira intransponível de ferragens retorcidas e corpos. O clamor dos soldados, antes de fúria e determinação, transformou-se em gritos de desespero e terror. Eles lutavam contra um inimigo invisível,
contra a própria terra e contra seus equipamentos que se voltavam contra eles. O reconhecimento tardio, mas inegável, de que estavam lutando contra o próprio Deus de Israel e não meramente contra um bando de escravos fugidos, tomou conta de seus corações. Um medo ancestral, um terror sagrado, paralisou os mais valentes. Enquanto isso, os últimos israelitas, empurrados pela urgência e pela fé renovada, alcançavam a terra firme do outro lado. Cansados, mas com os corações transbordando de alívio e admiração, eles viram o último membro de sua comunidade pisar em solo seguro. A travessia estava completa. O milagre estava consumado para o povo de Israel. Do outro lado, no leito do mar, o exército egípcio estava preso, imobilizado, à mercê de uma força que superava qualquer poder humano. Com o último israelita em terra firme, Moisés, com o cajado ainda em sua mão, sentiu uma nova ordem divina. O destino dos egípcios, que se recusaram a reconhecer o poder de Deus e a libertar seu povo, estava agora suspenso por um fio, prestes a ser selado de forma definitiva e irrefutável. Moisés, com os olhos fixos no horizonte, onde o exército egípcio se debatia no caos do leito marinho, sentiu a presença divina de forma palpável mais uma vez. A voz, clara e retumbante em sua mente, não era de súplica, mas de comando, de conclusão. «Estende a tua mão sobre o mar», disse a voz, «para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros». Não havia hesitação no coração de Moisés. Ele ergueu o cajado, o mesmo instrumento que testemunhara as pragas, a sarça ardente e a divisão das águas, agora um símbolo de juízo iminente. A tensão no ar era quase insuportável. O povo de Israel, seguro na margem, observava em silêncio atônito, seus corações batendo descompassadamente. Eles sabiam o que aquilo significava, o que estava por vir. A seriedade do momento, a solenidade daquele gesto final, pairava sobre todos, misturando alívio com um temor reverente. O sol já começava a despontar, pintando o céu com tons de laranja e púrpura, mas o cenário que se desenrolava no Mar Vermelho era de uma escuridão primordial. No instante em que o cajado de Moisés apontou para as águas, o vento oriental, que por toda a noite mantivera as águas divididas, cessou abruptamente. Um silêncio pesado caiu sobre a paisagem, um presságio arrepiante. Então, com um rugido que parecia vir das profundezas da terra, as paredes de água, que até então se mantinham como monumentos líquidos, começaram a desabar. Não foi um desmoronamento gradual, mas um colapso avassalador, como 1000 cachoeiras se precipitando de uma só vez. A massa colossal de água, impulsionada por uma força invisível, retornou com uma fúria inimaginável sobre o leito marinho, engolindo tudo em seu caminho. O som era ensurdecedor, um turbilhão de água, lama e gritos. As bigas egípcias, que já estavam presas e desorganizadas, foram instantaneamente varridas pela torrente. Cavalos, em seu desespero, relinchavam e se debatiam, mas eram impotentes contra a força esmagadora do mar. Soldados, antes tão cheios de orgulho e sede de vingança, foram arrastados para as profundezas, seus corpos e armaduras tornando-se meros brinquedos nas mãos das águas revoltas. O desespero final dos egípcios foi um espetáculo aterrador. Eles, que haviam perseguido o povo de Deus com implacável crueldade, agora se davam conta de sua condenação, de que estavam lutando não contra homens, mas contra o próprio Criador. A impotência da força militar humana diante do poder divino era absoluta, esmagadora. A imagem da aniquilação completa do orgulho de Faraó, de seu exército outrora invencível, sob as águas profundas do Mar Vermelho, ficaria gravada para sempre na memória do povo de Israel. O Mar Vermelho, que antes representava uma barreira intransponível para os israelitas,
agora se tornava o túmulo dos seus opressores. A visão da fúria divina se manifestando deixou o povo de Israel em um silêncio atônito. Não havia alegria triunfante, mas uma profunda reverência. Eles observavam a cena do outro lado, seus corações repletos de uma compreensão avassaladora do livramento e da justiça divina. O terror que os havia paralisado por tanto tempo se transformou em uma gratidão imensa, em uma fé inabalável. O Senhor havia lutado por eles, e a vitória era completa. As ondas, que minutos antes eram paredes majestosas, agora se agitavam com a fúria de um juízo final. Depois, lenta e inexoravelmente, a paisagem começou a se acalmar. A fúria das águas diminuiu, deixando apenas a vastidão azul do mar, sem vestígios do grande exército egípcio. Apenas detritos flutuantes e a memória de um milagre indizível. O Mar Vermelho, antes uma barreira intransponível, agora se tornava o túmulo dos opressores, e a paisagem se acalmava, deixando para trás apenas a memória de um milagre e uma lição eterna. O sol, finalmente livre das amarras da noite, despontava no horizonte oriental, derramando seus primeiros raios dourados sobre as águas agora calmas do Mar Vermelho. Não havia mais o furor das ondas que engoliram os egípcios, nem o grito de desespero dos soldados, apenas o suave murmurar do mar, como se a própria natureza estivesse respirando um suspiro de alívio após o cataclismo. Para o povo de Israel, aquele amanhecer não era apenas o início de um novo dia. Era o alvorecer da liberdade, a aurora de uma nova era. O vasto mar, antes uma ameaça intransponível, agora refletia a promessa de um futuro sem escravidão, sem o chicote do feitor, sem o jugo de Faraó. Era um novo começo, forjado no milagre e banhado pela luz da providência divina. A sensação de alívio era palpável, misturada a uma reverência profunda pelo poder que os havia libertado. Com a alma transbordando de gratidão, Moisés, inspirado pelo Espírito, elevou sua voz em um cântico poderoso, um hino de louvor ao Deus que abriu o caminho e derrotou o opressor. Miriam, sua irmã, tomou um tamboril e, com as mulheres de Israel, uniu-se a ele em danças e canções de triunfo. A alegria, que havia sido sufocada por séculos de cativeiro e pela angústia da perseguição, explodiu em celebração. Era um coro de milhares de vozes, um testemunho vibrante de fé e gratidão. Eles cantavam sobre a força do Senhor, sobre sua majestade e seu poder, sobre como ele havia lançado cavalo e cavaleiro no mar. Era a reafirmação de uma fé que, embora por vezes vacilante, havia sido sustentada por milagres e agora se consolidava na certeza de que tinham um Deus que lutava por eles. A confiança naquele Deus, que abriu um caminho onde não havia, encheu seus corações e lhes deu a certeza de que não estariam sozinhos em sua jornada. A lição daquele dia se inscreveu nas profundezas de suas almas. Deus cria caminhos onde não existem. O Mar Vermelho, que se erguera como um muro intransponível, tornara-se a porta para a liberdade. E o mesmo mar, que separara o indivíduo de seu passado opressor, foi o que afogou seus perseguidores. Aqueles obstáculos que a lógica humana considerava intransponíveis, que pareciam selar o destino de Israel à escravidão e à morte, foram transformados em portas para a liberdade e em instrumentos de juízo contra seus opressores. A mensagem era clara e ressoava através dos séculos. Não importa quão grande seja o mar que se apresenta à frente, não importa quão implacável seja o exército que persegue, a providência divina é capaz de subverter a ordem natural, de rasgar o impossível e de criar soluções onde a mente humana só vê desespero. A história do Mar Vermelho não era apenas um evento passado, era um legado, um eterno lembrete do poder e da fidelidade de Deus. Cada geração de israelitas, e posteriormente cada crente, encontraria inspiração naquele milagre para enfrentar seus próprios desafios, suas próprias montanhas e mares.
era a certeza de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a esperança não se extinguia, pois a intervenção divina era sempre uma possibilidade real. Aquele dia, nas margens do Mar Vermelho, não foi o fim de uma jornada, mas o verdadeiro começo de uma nação, forjada na fé e no testemunho de um Deus que cumpre suas promessas. A narrativa termina com a imagem do povo de Israel, agora livre, olhando para o vasto e incerto deserto à frente. Eles haviam cruzado o limiar da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. O Mar Vermelho estava atrás deles, um túmulo para seus opressores e um monumento ao poder de seu Deus. Com a canção de louvor ainda nos lábios e a memória viva do milagre em seus corações, seguiram em frente, rumo a um futuro desconhecido, mas agora com a convicção inabalável de que seu Deus era capaz de operar o impossível, deixando para trás o terror e abraçando a promessa de uma terra que ele havia preparado para eles. A jornada seria longa e cheia de novos desafios, mas a lição do Mar Vermelho os acompanharia, um farol de esperança e fé.